Glória a Deus. Chegamos ao Salmo de número 75. É um salmo mais curto, né? Ele está concentrado aí, bastante juntinho para trazer. É como se ele funcionasse como uma resposta da crise do Salmo 74. Então, o Salmo 74 a gente viu que tinha muitas indagações, muitos questionamentos. O salmista, Asaf, os filhos dele lá faziam essas questões. E até quando, né, Deus permitirá a destruição? O Salmo 75 responde enfatizando que Deus continua julgando, estabelecendo limite e derrubando o soberbo. Soberbo, a arrogância do soberbo é algo fora do comum. E como diz o pastor Coach, a mau hálito e orgulho, quem tem não sabe. Então a gente precisa buscar realmente a humildade no Senhor, buscando ali o direcionamento. Esse salmo aqui é um salmo de Asaf, de autoria de Asaf. E aí o salmo ele diz assim, tem uma ideia hebraica, ele diz assim: quando o mundo parece desmoronar, não são os poderosos que determinam o destino. Deus é o juiz e ele estabelece o tempo e eleva ou abate quem quiser. Então, assim, ainda que o mundo na nossa volta parece que não está caminhando, ah, e os poderosos parece que estão determinando o destino. Então, na história, a gente teve. Você pode citar aí inúmeros nomes: Alexandre Grande, Nabucodonosor, os faraós do Egito, os reis otomanos, os reis francos e os espanhóis, portugueses na expansão marítima, a Revolução Industrial, a Era Vitoriana, Napoleão, era getulista, né, de Perón, e aí os regimes. Você pode citar todo mundo aí que aparece, a Fuji, Fujiyama lá, do Peru e outros aí, mesmo os chavistas, tudo esse povo passou e, e vai passar, mas a palavra de Deus sempre permanece e a palavra vai se cumprir. Então, o Salmo vai girar em torno aí de quatro grandes ideias. Deus está perto de nós, Deus controla o momento do julgamento, o orgulho humano não pode controlar o destino da humanidade e nem o nosso destino, e Deus derruba o soberbo aí e exalta os justos. Então, a, lógico que o ser humano pensa que controla tudo, mas o Salmo responde que é o contrário. Quem controla tudo é Deus. Então, vamos lá. Né, o título do Salmo aí começa com Mismor Leazaf, ou seja, Salmo, Mismor, Salmo de Asaf aí, relacionado ao verbo, né, que é os mor, que quer dizer cantar, tocar uma música, é um salmo de música de Asaf. Então ele traz essa ideia. Tanto o Salmo 73 e o Salmo 83, ele é um conjunto de salmos de Asaf importante aí. E o 74 é essa progressão aí do salmo que Deus permite que destruísse o santuário dele, né? E o 75 ele coloca aí Deus de uma maneira soberana, irrefutável aí, né? Deus no seu devido lugar. Então vamos lá. O verso 1 aí. Graças te rendemos, ó Deus, te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Então o salmista já reconhece a soberania de Deus e quem ele deve adorar e quem ele deve buscar.
e quem deve render graças. E quem ele deve buscar quando ele diz: invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Existe aqui uma retomada daquilo que Deus nos faz. É importante ter um caderno de milagres de Deus na nossa vida, um caderno em que a gente reconhece: ó, isso aqui foi Deus que fez. Deus não nos deixa desamparado, Deus não nos deixa isolado, Deus não nos deixa sozinho, apesar de às vezes parecer que isso acontece. Então o salmista, ele fala aqui, ele traz aqui o cáris, a graça, o recede, né? Ah, te rendemos, ou seja, é como se eu me colocasse diante de Deus, no sentido de: olha, Deus, se eu não sei mais o que fazer, eu estou rendido a Ti. Rendição é uma ação de vulnerabilidade. Eu me deixo totalmente vulnerável a alguém. Então, nos rendemos ao Senhor. E aí, graças, te rendemos. É, louvar e adorar a Deus daquilo que Deus tem feito. O verso 2 ele diz assim: pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Uma coisa bem interessante, e isso é bem legal, né? Porque ele fala lá: ah, pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado. Nós temos um tempo determinado na nossa vida. Nós vamos ler, mas depois seria legal ler Isaías 11:4. Depois você lê lá, mas essa questão do tempo já está determinada na nossa vida, nenhum fio cai da nossa cabeça, como diz o Evangelho, sem que Deus o saiba. Então, o Dinu agradecer, confessar, reconhecer, declarar, isso é tão tremendo que ele diz assim: ó, pois o tempo determinado é de julgar retamente. Deus não vai fazer nada na nossa vida sem que antes ele possa julgar. E é perfeitamente aí a, a, o salmista ele traz essa ideia, né, dessa perfeição, de algo que é tremendo, algo que é único e especial na nossa vida. Não tem como nós escaparmos do tempo de Deus. A história nossa já está decidida. A questão, o pastor Bill Johnson, na devocional dele, ele coloca bem isso. O controle está na mão de Deus. Mas o nosso livre-arbítrio tira esse controle de Deus. Então, o que a gente precisa hoje é colocar da nossa vida o controle novamente de Deus. Até esses dias eu fiz de novo essa oração, falando: Deus, eu devolvo o controle da minha vida ao Senhor. Em algum momento, se eu tomei esse controle, em algum momento, se eu peguei para mim as escolhas e decisões da minha vida, eu peço perdão e te devolvo o que nunca deveria ter saído das suas mãos, para que eu possa aproveitar o tempo que foi determinado para mim, seja 80 anos, 90 anos, 60 anos, eu não sei quanto tempo Deus determinou para mim, mas é preciso que eu aproveite esse tempo, aproveitar ou me saciar ou me satisfazer é, daquilo que Deus tem para nós. Então ele chega, vacile a terra, o verso 3, e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Ou seja, Deus está perto de nós. Então, quando a terra sente a presença de Deus, a terra sente aí que quando o Senhor chega, tudo estremece. Mas ainda assim, disse o salmista, eu firmaria as suas colunas, ou seja, aquilo que pertence ao Senhor, ele não pode ser mudado, né?
Ah, Deus está tão perto de nós, né? Deus não está longe. A, a mentalidade aqui do nome de Deus, da presença de Deus, não é uma mentalidade meramente de etiqueta. É algo que todo o povo de Israel acreditava e entendia que podia acontecer a qualquer momento. É como um terremoto, exatamente como um terremoto. Deus está tão próximo de nós e, e não tem como fugir disso. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e ao ímpio não levantais a vossa força. Então, o salmista ele traz agora a ideia aqui e fala ao coração desse povo que toda a arrogância desse povo aí, ele vai cair. Então, ele traz um ensino, porque assim, não é a força do nosso braço, e novamente traz aqui, que nós tenhamos a vitória no Senhor, mas é o nosso joelho no chão. E, novamente, Deus retém, abomina os orgulhosos, Deus retém a mão dos soberbos, não, Deus não se agrada, e ainda mais com os ímpios. Ele diz ao soberbo: não seja arrogante, e aos ímpios: não levantei a vossa força. Ou seja, a questão da violência. As pessoas tendem a ganhar muita coisa no grito, na violência, no xingamento, na ofensa. E aí, isso é o ímpio. Não se espera nada diferente do ímpio. Mas havia um conselho aqui mesmo para o ímpio. Eu vejo assim, tem pessoas que têm costume de falar muito palavrão, ser muito assim. Eu não espero nada diferente de quem vive disso, mas ele vai encontrar alguém no mesmo nível dele e pior, o que vai ser ruim para quem estiver perto e para a própria pessoa. Por isso que o salmista, Israel era um país comerciante, então vinha gente e era rota de comércio, né? Tanto da África, como da Europa, como da Ásia. Todo mundo que passava para ir para a Ásia passava por Israel. E assim, da Europa para a África, as pessoas andavam ali, as embarcações eram muito frágeis, então eles acabavam é, se limitando a andar mais. Então, a rota física era por ali. E aí ele fala no verso 5: não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. E aí, novamente, a rocha é o Senhor Jesus, né, e se tornou uma pedra de tropeço entre a religiosidade judaica, porque Jesus era. Eu gosto muito de Josué. Logo no começo, depois você vai ler, Josué, ele, antes de invadir Jericó, Josué, ele tem a visita de Deus, de Jesus, e aí Josué faz aquela pergunta, né? Aparece o anjo lá com a espada e Josué pergunta se é por nós ou contra nós. O anjo olhou para ele e falou: cara, eu sou general do exército do Deus vivo. Você vai fazer isso aqui. A pergunta não é se Deus é por nós ou contra nós. A pergunta é: eu sou por Deus ou por mim? E isso aqui é uma coisa importante, porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo por Deus, na verdade nós estamos fazendo por nós mesmos. A questão do nosso ego, a questão do nosso orgulho, a questão de ser paparicado, aparecer, e a questão de ser reconhecido num mundo em que não é o que Deus quer para nós. Não é esse o propósito aqui. Então, o salmista, no Salmo 75, ele traz essa questão.
E é bem legal isso. E aí ele continua, né? O verso 6, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Novamente, ele chama a atenção de Israel. Israel estava preocupado em fazer conchavos políticos. Quando tem Jeremias, a gente lê o livro de Jeremias, o profeta maior, ou se você lê Segundo Reis ou Segundo Crônicas, no ataque da Babilônia, o povo de Israel, Deus falava, não foge para o Egito. Fugiu todo mundo para o Egito, né? Então havia essa questão de a gente buscar refúgio pela nossa força, quando na verdade a gente precisa confiar. Confiar que Deus tem o melhor para nós, confiar que Deus vai fazer aquilo que Ele deseja da nossa vida. Às vezes a gente não entende isso, mas é importante. O verso 7 diz: Deus é o juiz e um abate, a outro exalta. Então, assim, Deus vai julgar bons e maus. A questão Deus está julgando a nossa vida em todo momento, vai abater bons e maus, não importa o que eu ou você vamos fazer, Deus julga sempre com retidão, ele vai pegar o melhor, né, que nós temos e vai nos encaminhar. Uma vez que Deus nos encaminha e Ele nos direciona, aí sim, uns vão ter a vitória, outros não, mas não porque Deus não se agrada disso, mas porque Deus ele olha para nós e ele vê realmente um cuidado aí do Senhor sobre nossas vidas, o que é muito importante. Então, assim, a nossa esperança não pode ser em alguma coisa que vá roubar aquilo que Deus tem para nós. Então, assim, Deus vai abater um ou outro e vai exaltar o outro. Quando a gente pensa de José no Egito, rapidinho, ele exaltou José, mas antes o destino e a vida de José foi algo bem difícil, né? Então, a questão nossa é essa aí. Na nossa vida, a gente tem que ter esse entendimento aí de Deus aí. E o verso 8, porque não, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber. Solvem-se até as escórias, todos os ímpios da terra. Então é como se fosse um ensopo, que ele põe ali e o negócio limpa, tira a ferrugem, tira tudo pecado, tira tudo que é ruim da nossa vida. O Espírito Santo tem esse papel em nós. Ele traz essa ideia aí de que Deus tem um plano para a nossa vida. E tem coisas que a gente precisa ser purificado, ser limpo, tem coisas que a gente precisa mudar a nossa vida, né? E Deus traz isso no nosso coração. O verso 9 ele diz: Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Então, novamente aí, o salmista traz a ideia, como Josué, né? Bom, não sei o que vocês vão decidir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele traz essa ideia aí de buscar a presença do Senhor, de estar diante de Deus todos os dias da sua vida. E o verso 10: abaterei as forças do ímpio, mas a força do justo será exaltada. Se eu e você não esperarmos no Senhor, o nosso destino vai ser um destino bem ruim. Então, possamos andar no caminho do Senhor, ter uma mentalidade da graça do Senhor, ter uma
Jeremias, vamos ler Jeremias 48, 25. Aproveitar aqui, tem um minuto só, mas depois, só Jeremias 48, 25, é importante esse salmo aí. O 25, ele diz assim: ó, está eliminado o poder de Moabe e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Então, quando ele fala que as forças do ímpio, Moabe, os descendentes moabitas, né, que atrapalharam muito a vida na saída do povo de Israel do Egito. Mas aí o inimigo é abatido. Como nós citamos aí vários homens na história, todos passam aí. No final, o que eu preciso aprender do Salmo 75 é que Deus está no controle, ainda que eu não entenda, ainda que eu não veja. Deus está no controle de tudo. Isso é a coisa mais importante que a gente deve entender. Que Deus possa hoje, no meio dessas lutas e dificuldades que nós possamos ter, observar e ver que Deus está no controle de tudo. Sempre estará no controle, se faz conhecido todos os dias em nossas vidas, pelos atos e ações que nós já experimentamos na vida dele, na nossa vida, através dele. Ó Pai, em nome de Jesus, te damos graça, porque ainda que o mundo pareça desmoronar, ainda que pareça que o inimigo tem tanto poder, ó Deus, o ímpio, o arrogante, o soberbo, que com falas, ó Deus, com gritos, com barulhos, faz com que queiramos às vezes recuar. Mas que o Espírito Santo nos dê força neste dia para avançarmos em nome do Senhor Jesus. Independente do rugido dos leões, ó Deus, assim como Daniel, possamos adentrar, ó Deus, no lugar mais escuro da nossa vida e colocar o controle da nossa vida diante do Senhor. Não nos deixe ser enganados por nós mesmos. Não nos permita ser confundidos pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, pela nossa vaidade. Tira de nós o que não lhe agrada neste dia e nos faça, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor, como lemos. Sejamos vulneráveis diante de Ti. É que eu lhe peço em nome de Jesus, para que o mundo veja que o Senhor é ontem, hoje e para sempre em nossas vidas. Faz o teu milagre em nós, no nome de Jesus. Amém. Amados, que bênção, que honra estarmos juntos. Que Deus nos abençoe muito nesse dia ensolarado aí de inverno, em nome de Jesus.